Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do BTG Pactual Digital sobre as carteiras recomendadas de fundos imobiliários. Meu nome é Adriano Marinelli e hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de fevereiro, a nossa recomendação para março. O cenário global foi impactado, claro, pela questão da invasão da Rússia na Ucrânia, a guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez com que o mercado, de uma forma geral, tivesse sido impactado em diversas frentes. A gente viu os preços das commodities subirem bastante, repercussões nas taxas de juros de diversos países, o câmbio e, claro, uma aversão ao risco, de uma forma geral, aos ativos de renda variável, assim como os fundos imobiliários. Além disso, a gente também tem visto algumas pressões ainda inflacionárias do mercado americano, né? Então, os Estados Unidos têm apresentado ainda uma inflação ainda bastante forte nesses últimos meses. Por conta disso, aumentou a probabilidade, né, de novas altas aqui na taxa norte-americana de juros. E claro que isso também tem um impacto aqui nos mercados emergentes, como é o caso do Brasil. A gente também tem visto uma inflação bastante pressionada nos últimos meses. Quando a gente pega aqui fevereiro, por exemplo, IPCA 15 veio acima do consenso do mercado, então realmente a gente precisa ter ainda um controle inflacionário olhando para frente. Um ponto interessante é que quando a gente pega a última reunião do Copom, a gente teve um aumento aí de 150 basis, ou seja, 1,5% na taxa básica de juros, a taxa Selic, chegando a 10,65% ao ano. O que a gente tem programado aqui, quando a gente olha um pouco do consenso do mercado, essa taxa Selic chegando a 12%, 13%, o que, claro, impacta de uma forma geral aqui os investimentos em renda variável, principalmente do fluxo de novos investidores. Esses eventos, de uma forma geral, têm impactado o mercado de renda variável, como eu mencionei anteriormente. Fundos imobiliários não escapou, claro, de toda essa repercussão, tanto externa aí com essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, e também essa questão aqui ainda de uma inflação bastante pressionada domesticamente. E os fundos imobiliários apresentaram queda no mês de fevereiro. Então o IFIX apresentou uma queda aí de 1,4%. A nossa carteira recomendada foi melhor do que o IFIX, apesar de uma queda também de 0,7%. E o que a gente tem visto aqui de uma forma geral é que os fundos imobiliários têm sido mais impactados por essas questões macroeconômicas, como é o caso, né, dessas tensões aí externas e questões também domésticas, como por exemplo as taxas de juros, a inflação e também potencialmente toda uma repercussão do cenário eleitoral, frente a uma melhora operacional que os fundos imobiliários têm apresentado nos últimos meses, né? Um reflexo disso, por exemplo, é um estudo que a gente fez sobre as avaliações patrimoniais. Então, todos os fundos de tijolo precisam fazer anualmente uma avaliação patrimonial dos ativos que compõem o seu portfólio. Alguns fundos tinham divulgado essas avaliações no ano passado, em 2021. Outros fundos começaram a divulgar também no começo de 2022. Não foram todos os fundos que já divulgaram, mas dentro do nosso estudo preliminar aqui, dos 48 fundos que fazem parte do IFIX, mais ou menos 80%, 90% desses fundos já anunciaram quais foram as avaliações patrimoniais feitas em 2021. E a gente pegou, né, essa base de dados e vimos que, na média, os fundos imobiliários de tijolo apresentaram uma valorização dos seus ativos, né, contabilmente, referente a 2021 versus 2020. Então, na média, todos os fundos tiveram uma valorização patrimonial. Isso respalda, né, a nossa ideia de que esse ambiente macroeconômico, claro, tem impactado mais os fundos de tijolo, que estão negociando abaixo do valor patrimonial, e quando uma empresa, né, terceirizada, uma consultoria especializada, faz um valuation, né, faz uma precificação dos ativos que fazem parte do portfólio desses fundos, não só mantém o valor, mas também tem uma valorização na média, isso realmente mostra que essa precificação macroeconômica acaba impactando mais os fundos do que numa questão microeconômica. Quando você olha aqui em perspectiva, você vê que os galpões logísticos e o agronegócio tiveram, na média, uma valorização maior do que os outros segmentos. Acho que isso é muito respaldado aqui também por uma questão econômica, né? A gente tem visto que os galpões logísticos
apresentam uma melhora em relação à demanda e, consequentemente, de oferta e potencial crescimento no longo prazo. Agronegócio também, né? Eu acho que quando a gente olha um pouquinho em relação aos preços das commodities, isso tem impactado positivamente todos os ativos que compõem ali a cadeia agroindustrial. E, por fim, né, os outros segmentos, lajes corporativas, híbrido, shopping center, apresentaram uma valorização, algo menor do que, claro, agronegócio e galpão logístico, mas por uma questão, né, de melhora do setor, acho que a gente começa a ver uma queda de vacância, por exemplo, desses setores, mas ainda um pouco lento, né? Acho que as coisas vão acontecendo lentamente para esses segmentos, e são, claro, todos esses fundos negociam aqui abaixo do seu valor patrimonial. Então, acho que é um pouquinho essa estratégia que a gente deve ver, pelo menos para a nossa carteira recomendada aqui daqui para frente, sobre novas alocações, né, em potenciais fundos de tijolo. Hoje a nossa carteira recomendada tem mais ou menos 50% de exposição a fundo de papel e 50% de tijolo. Viemos fazendo essas mudanças aí ao longo dos últimos meses exatamente para trazer, né, uma estratégia mais defensiva. E talvez ao longo de 2022 a gente tem visto aí algumas boas janelas de oportunidades e provavelmente elas devem ser criadas ainda nos próximos 12 meses. A gente pode eventualmente fazer trocas visando alocação nesses fundos que, na nossa visão, tem bastante upside. Dito isso, né, o que a gente fez com a nossa carteira recomendada para março? A gente fez uma pequena mudança, né, um rebalanceamento, na verdade, de pesos entre ativos que já faziam parte da carteira. Então, a gente resolveu diminuir um pouco a exposição em BTCR11, o fundo de recebíveis do BTG Pactual, saindo de 10% para 8%, né, então uma queda de 2% de participação, e pegar esses 2% e alocar, né, aumentar a exposição no CPTS11, um fundo também de recebíveis gerido pela Capitânia, saindo de 6% para 8%. Tá? Então, basicamente, essa mudança que a gente fez, ela visa trazer liquidez para a nossa carteira. Né? Tanto que o BTCR11 tem apresentado um excelente dividendo, ele aumentou seu dividendo no último mês, frente a alguns ganhos de capitais que a própria gestão vem fazendo em algumas vendas de giro de carteira de algumas operações que fazem parte ali do portfólio, mas por uma questão, né, focada aqui na liquidez, a gente resolveu migrar de um fundo que é o BTCR, que negocia na casa de 700, 800 mil reais em média por dia, para o Capitânia, também que é um excelente fundo, tem excelentes gestores que fazem também muito giro de carteira, apresentam ganho de capital, que negocia na casa de 7 milhões, 8 milhões de reais por dia, né? Então acho que é uma estratégia que, de novo, também a gente não vem fazendo essa estratégia no curto prazo, né, nos últimos meses, a gente veio fazendo isso desde o ano passado. Acho que trazer mais liquidez para a carteira é você estar mais seguro de que esses ativos mais líquidos, portanto, não vão ter tantas oscilações no mercado secundário frente a esses eventos macroeconômicos que a gente vem passando aí nos últimos meses e potencialmente que a gente vai passar nos próximos meses. Né? Então essa é um pouquinho da nossa estratégia, pessoal. A gente fez essa mudança para trazer liquidez para a carteira. Portanto, como é que ficou a nossa carteira recomendada? 51% ainda exposto aos fundos de CRI, né, já que a gente fez essa mudança dentro do segmento de recebíveis, 20% de exposição a galpões logísticos, 18% de exposição a lajes corporativas, 6% de exposição aos fundos híbridos e 5% de exposição aos shopping centers, né, aos fundos de shopping center. Nossa carteira recomendada aqui está com um dividend yield anualizado de 10% e um forward, né, olhando para frente, também de 10% ao ano, livre de imposto para você que é pessoa física, e negocia também com 14% de desconto em relação ao valor patrimonial. De novo, buscando tanto a renda que ela é respaldada aqui pelos 10% de dividend yield e ao mesmo tempo buscando aí o ganho de capital, o upside nesses fundos, principalmente o fundo tijolo, como eu mencionei anteriormente, com esse desconto de 14% em relação ao valor patrimonial. E é isso, pessoal. Esses foram os acontecimentos do último mês. A gente vai continuar acompanhando aqui o mercado. Certamente esses eventos externos ainda tem algumas novas informações para sair nos próximas semanas, próximos dias, próximos meses. E conforme esses eventos vão acontecendo, a gente vai mudando a nossa carteira aqui para trazer exatamente mais liquidez, mais defensividade e eventualmente, em algum momento, a gente deve migrar aqui para mais fundos de tijolo, exatamente para buscar esse upside
que esses ativos têm dado o desconto que eles estão negociando no mercado secundário. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima.